Fala pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo então para a gente comentar mais uma solução dos exercícios que eu estou deixando no curso de Python para Machine Learning. E agora a gente vai fazer o exercício 4, que é o exercício do álbum de figurinhas. Vou compartilhar minha tela aqui. Veja que esse exercício é um que eu já fiz parcialmente com vocês aqui na aula em que eu propus ele, né? E o que a gente vai fazer aqui basicamente então é a simulação, né, do álbum, para saber quanto que a gente gastaria caso a gente comprasse pacotinho atrás de pacotinho até completar o álbum, né? Os parâmetros da simulação é que são 636 figurinhas, o álbum custa R$ 8,90 e cada envelope com 5 cromos, 5 figurinhas, né, custa R$ 2,50. A gente está supondo que todas as figurinhas têm igual probabilidade de serem sorteadas, isto é, às vezes a gente acha que aquelas brilhantes e tudo mais, né, pode ter uma probabilidade diferente, mas não é assim. E estamos supondo que vai ser todas iguais. E aqui que um pacotinho é comprado por vez, ou seja, é um pacote, compro, verifico se eu completei meu álbum comprando aquele pacotinho, se não completei, compro mais um, se não, paro. E aí eu fiz uma porção de perguntas aqui para vocês, né? Para se responder através dessa simulação. As 3 primeiras a gente fez na aula, eu vou revisá-la com vocês aqui, ó. Eu coloquei alguns parâmetros aqui, então, ó. O N do álbum é 636, preço do pacote 2,50, preço do álbum 8,90 e vou fazer 1000 simulações aqui para chegar nos valores aproximados. Bem, esse programa aqui a gente já fez e agora, para responder a pergunta, as perguntas 1, 2 e 3 a gente já respondeu em aula, né? Vou pegar aqui, ó, o valor médio aproximado gasto para preencher o álbum foi de R$ 2.254. Olha só que caro que é preencher um álbum de figurinhas nessas hipóteses, né? Com o valor médio de pacotinhos aí comprados quase igual a 900 pacotinhos. E a pergunta 3 era para mostrar mostrar a densidade, né, a distribuição empírica dos dados. E a gente vê que ela tem essa distribuição aqui com um lado direito um pouco mais preenchido que o direito, né? Tem uma cauda direita um pouco mais longa. Ele é assimétrico. Veja que isso aqui não é uma normal, tá? Uma normal é mais simétrica do que isso. E aí vamos para a pergunta 4. Quantas vezes saiu a figurinha mais repetida em média? Para fazer isso, a gente vai ter que fazer uma alteração no nosso programa lá. A alteração que a gente precisa fazer é para que ele salve a figurinha que mais se repetiu. Aliás, quantas vezes ela repetiu, né? Em cada simulação. Para fazer isso, a alteração é relativamente simples, ó. Aqui na função simula álbum, ela vai retornar algumas coisas a mais do que o valor gasto. Por exemplo, a mais repetida, veja que eu só adicionei essa linha aqui, ó, que ele pega o max do álbum. O max do álbum dá o valor, o maior valor que ele vai encontrar no vetor álbum lá. Ou seja, quer dizer que é a figurinha que foi mais colada no álbum, digamos assim, que foi mais retirada nos pacotinhos. E aí, isso é a mais repetida. Aí, através da simulação, a gente vai ver quantas vezes a gente repetiu a mesma figurinha. A figurinha mais repetida foi repetida em média, né? Então, eu preciso salvar esse valor. Então, ele está salvado aqui na mais repetida. E na pergunta 5, eu pergunto, em média, quantas figurinhas não se repetem ao completar o álbum? Olha só. Será que vai ter figurinhas que não vão se repetir nenhuma vez? Então, a gente vai ver ali, em média, também quantas vezes isso acontece. Para fazer isso, eu fiz uma comparação aqui, uma verificação, ó, álbum igual a 1. Isso aqui ele vai me retornar true para todas as entradas em que o álbum for igual a 1, ou seja, igual a 1 quer dizer que eu só tirei 1 daquela figurinha. E vai ser false para todo o resto. E aí quando eu faço essa soma de true e false, a gente já conversou que soma de true e false, ele soma 1 para true e soma 0 para false. Então ele vai me dar a soma, a quantidade de figurinhas que não se repetiram aqui, guardada nessa variável não repetidas, que eu estou jogando aqui no terceiro valor que a função retorna. Aí na simulação, veja que eu peguei e abri 3 listas aqui,
valores mais rep e não rep. E para cada iteração do meu for, ele salva aqui em saída 1, saída 2 e saída 3 o simula álbum, que é o valor gasto, a mais repetida e a não repetidas. E depois eu faço um append aqui, ó, nas suas respectivas listas de interesse. E aí depois, ó, simulei 1000 vezes, ó, esse printzinho aqui eu adicionei para ter um controle na hora da simulação, tá? Eu estou fazendo o código comentado aqui também para a gente não perder tempo simulando todas as vezes aqui, programando de novo. E aí então, para responder a pergunta 4 e 5, ó, basta eu pegar a média dos mais repetidos, né? NumPy.min me dá a média. E aí a média, veja só, foi 16,63. Olha só, quer dizer que a figurinha, em média, eu vou, ou melhor assim, eu posso esperar que, fazendo esse método de comprar uma figura, comprar pacotinho, traz o pacotinho até eu completar o álbum, eu vou ter quase 17 figurinhas iguais de alguma figurinha do álbum, né? Alguma figurinha do álbum vai estar repetida 17 vezes. E claro, outras vão estar repetidas muitas vezes também, mas a que mais vai repetir vai estar repetida em média 17 vezes. E aqui, ó, em média, quantas figurinhas então não se repetem ao completar o álbum? Então eu vou pegar a média das não repetidas, ó. E eu vejo que dá um número aproximadamente próximo de 7. Veja que, olha só, de 636 figurinhas que eu tinha no álbum, aproximadamente 7 não se repetem. Ou seja, praticamente vai repetir tudo. Todas vai ter uma figurinha repetida. Ou seja, quer dizer que quando você completa um álbum, você está muito próximo de completar um segundo álbum já. Porque só vai, teoricamente só iria faltar em média aqui 6,8 figurinhas para que você completasse um segundo álbum, caso você quisesse. Então veja que tem muito desperdício quando você faz faz esse método, né? De ficar comprando repetidamente. Agora vamos para algumas estatísticas, ó. Pergunta 6. Qual que é a probabilidade aproximada, no caso, porque nós estamos usando princípios frequentistas de probabilidade aqui, a probabilidade, então, de se gastar mais de R$ 3.000 para se completar o álbum. Bem, para programar isso, ele é bem fácil. Basta que eu faça uma comparação dos valores que eu obtive e separe por true e false aqueles que forem maior que 3.000 dos que não forem. Como é que eu faço isso? Ó? Eu vou transformar os meus valores num array, com listas, eu não poderia fazer isso. Uma vez que eu transformei aqui em array, comparei com 3.000, ele vai me retornar uma lista de true e false. Retornando essa lista de true e false, eu calculo, como vai ser um objeto do tipo NumPy, eu tenho um método min nele. Então, min é média, né? Eu calculo a média. Então, ó, a probabilidade de você gastar mais de R$ 3.000 para completar o álbum é de 0,055, ou seja, 5,5%. É uma coisa relativamente baixa, né? Não é... Você vai gastar, a média, se vocês lembrarem aqui na primeira questão, né? É R$ 2.250 que se leva para completar o álbum. R$ 2.250. Mas de você ter o azar de precisar mais de R$ 3.000 para completar, seria então aqui de 5,5%. Ou seja, uma vez em cada 20 vezes que você completa o álbum, você acaba gastando mais do que isso. E agora, qual que é a probabilidade de você ter muita sorte de não gastar nem R$ 1.500 para completar o álbum? Então, eu vou usar a mesma estratégia aqui, só que agora eu estou comparando com menor que 1.500, né? E tirando a média. E eu vi que deu 0,02. Ou seja, aqui é bem mais difícil de acontecer, né? Vocês viram a questão da cauda lá no histograma, né? É bem mais fácil ter valores depois da média do que antes da média. E aí eu pergunto aqui, ó, qual que é a probabilidade então, na pergunta 8? Qual a probabilidade de se gastar mais do que a média para completar o álbum? Ou seja, basta eu fazer a comparação agora com a média dos valores. Estou usando um NumPy.min aqui para calcular a média dos valores. Estou vendo quais os elementos que foram simulados que são maiores do que isso e calculando a média deles. E aí eu tenho 42,9%, ou seja, aproximadamente 43%
de chance, aliás, de probabilidade de eu precisar gastar mais do que a média, beleza? Aqui, ó, aqui é uma função que eu ainda não tinha mostrado para vocês. Quem pesquisou deve ter encontrado ela, porque não é muito difícil. Para responder essa pergunta aqui, ó, qual que é o intervalo de confiança de 95% para o gasto ao se completar o álbum? Ou seja, eu vou ter que pegar meus valores e vou pegar o meu intervalo de confiança pelo quantil. Eu vou pegar o quantil aqui, ó, a função do NumPy quantile, ela faz isso para mim, ó. Eu dou o vetor de valores e dou uma lista de quantis que eu quero que ela calcule para mim. Eu quero que ela calcule o quantis 0, o quantis 2,5 e o 97,5%. Isso me dá um intervalo ali de 95% de probabilidade entre eles. E aí eu vejo aqui, ó, esse intervalo de confiança, então, é de 1.678, 1.679, vai, até 3.182. Ou seja, se eu tivesse que fazer uma estimativa intervalar para a média de 2.250, que a gente encontrou, seria essa daqui. Ou seja, a estimativa que eu tenho é que eu vou gastar R$ 2.250 para completar o álbum, com 95% de confiança que vai ser um valor entre 1.679 e 3.182, aproximadamente, né? Olha só quanta coisa dá para a gente fazer numericamente aqui, tá, pessoal? Essa é a beleza dos métodos numéricos, né? Veja que eu não estou fazendo conta nenhuma de probabilidade, de estatística inferencial, nem nada, né? Só fiz simulação. E por simulação consigo tirar todo esse monte de informação. E quanto mais simulações eu fizer, mais preciso vai ser esse número. Se vocês replicarem isso no computador de vocês aí, vocês vão ver que quando vocês fazem 1.000 repetições, assim como eu fiz, vocês vão chegar em valores bem próximos do que eu cheguei aqui. Mas se vocês, por exemplo, se vocês querem muita confiança nesse valor, põe para repetir 10.000 vezes, 100.000 vezes, 1 milhão de vezes, que seja, entendeu? Só vai demorar um pouquinho mais para rodar, né? Rodando 1.000 vezes aqui, pelo menos no Colab demorou alguns minutos para rodar cada uma das simulações aqui. Mas não tem problema, você larga aí uma madrugada rodando e boa. Às vezes você não tem pressa para ter o resultado, né? Então vamos seguir aqui com as perguntas, ó. Agora começa a ficar interessante, ó. Qual é o valor médio gasto caso se esteja completando um álbum com mais um amigo? Lembra que eu falei que a gente já tinha um álbum quase que completado, apenas com completando sozinho, né? Você falta em média 7 figurinhas para completar um segundo álbum. Então como que seria o valor médio? Para fazer isso, eu tenho que fazer uma alteração aqui no programa. Essa alteração que eu fiz, ó, é bem aqui, ó. Veja que a condicional do while, para ele não para ele ficar comprando pacotinho, era quando o álbum era maior que 0. Se todo mundo lá no álbum for maior que 0. Agora aqui eu mudei, coloquei um parâmetro na função simula álbum, chamei de simula álbum 2 aqui para modificar em relação à primeira que eu escrevi lá em cima, e coloquei um parâmetro, n amigos. Com quantos amigos eu estou dividindo? E daí assim, ó, eu tenho que ser, ó, se eu estou dividindo com mais um amigo, então eu tenho que tirar pelo menos 2 figurinhas de cada uma para a gente completar o álbum juntos, né? Então, se eu coloco n igual a 1 aqui, o álbum tem que ser maior que 1, né? Ou seja, de 2 em diante. Então, agora eu consigo calcular para qualquer n aqui, para qualquer quantidade de amigos que esteja comigo, o quanto que vai ser necessário para completar o álbum. Veja que eu não estou pegando as mais repetidas lá, porque não estou perguntando mais isso agora. Então, ela retorna só o valor gasto. Aí eu faço a simulação de novo. Estou guardando no valores 2, uma lista aqui, ó, com n amigos igual a 1. E aí, quando a gente faz essa simulação, veja só que legal, ó. O valor, ó, a média dos valores 2, agora veja que eu divido por 2, ó, o valor 2. Por quê? Porque a gente dividiu os gastos, né? A gente gastou tudo isso aqui para completar o álbum, os 2 álbuns, né? Mas, como a gente está em 2 amigos, está dividindo os custos, o valor médio gasto caiu para 1.487, 1.488, vai? Então, o que me custava 2.250 lá para completar sozinho, se eu tiver um amigo junto, o valor cai para 1.487. E aí, quanto que você economiza
quando eu utilizo esse cenário da questão 10 aqui, né? Aí é só fazer uma continha de porcentagem aqui, ó. É a proporção que eu economizei entre o valor 2 e o valor 1, lá, o valor sozinho, e tiro 1 dele, ó. Eu tenho aqui, então, 0,34. 0,34 aqui quer dizer que eu tenho 34, gasto 34% aproximadamente a menos do que eu gastaria comprando sozinho. Ou seja, olha como é vantajoso comprar com um amigo aqui. Você economiza 34%. E aí, a 12ª pergunta é caso se fosse 2 amigos. Então, basta eu replicar, fazer minha simulação de novo aqui para 2 amigos. E para quando tiver 2 amigos, eu vou usar o n de amigos igual a 2 aqui. E vou guardar aqui na lista valores 3, que é valores em 3, digamos, né? Repetir a simulação 1000 vezes também. E olha só o valor em 3, ó. Deu 1.208,81, 1.209 quase. E aí, quanto que eu economizo nesse cenário? Economizo 46%. Olha, gente, o valor aqui, ó, já está praticamente metade. Eu gasto aproximadamente metade dos meus do que eu gastaria comprando com mais 2 amigos do que em relação a comprar sozinho. E aí, ó, como bônus, ó, eu me perguntei aqui, ó, e se fosse 10 amigos? Se eu tivesse num grupo de 10 pessoas, ou seja, com mais 9 amigos. Aí eu simulei com N amigos igual a 9 e vi que o resultado aqui deu 728,63, R$ 729. Ou seja, só gastei 729 para completar o álbum. E a economia aqui foi na ordem de 67%, quase 68%. Olha só que economia. Isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, é basicamente simular a troca de figurinhas, né? Quando você tem muitos amigos para trocar as figurinhas repetidas, você consegue completar o álbum com bem menos investimento, digamos assim, né? Enfim, esse exercício foi para vocês treinarem, lógico, os conceitos que nós estamos aprendendo aí nas aulas de Python. Aqui foi principalmente para exercitar conceitos de NumPy. E é uma maneira também aqui, ó, já é o nosso primeiro projetinho que dá para se dizer que está na área de Data Science. Porque vocês estão fazendo uma simulação de um experimento, de uma situação real, em que a simulação no computador ela tem um representativo muito forte em relação à situação real. E aí vocês conseguem tirar informações úteis em relação a isso, né? Dá para vocês tirarem informações numéricas do quanto vocês estão do quanto é vantajoso tal cenário em relação a outro. Então, fazer data science é praticamente isso, fazer esse tipo de investigação, tirar esses tipos de conhecimento de um conjunto de dados que quando a gente está fazendo simulação, a gente está gerando o próprio dado, né? A gente está gerando os dados dos quais a gente vai tirar as informações. E gerando como? Simulando o procedimento como se fosse na prática. Tudo bem, pessoal? Acho que esse exercício era isso. E acho que é só, né? A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço a todos e tchau, tchau.